Meu Brasil, meu Brasil, abre um largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Um pouquinho mais da grandeza de Deus. Esses domingos a gente tem colocado esse propósito, é o alvo da nossa próxima Santa Ceia, a Santa Ceia dos grandes, e nós só somos grandes porque o nosso Pai é grande, né? Tal Pai, tal Filho. Então a gente tem falado das grandezas de Deus, e quando a gente fala das grandezas de Deus, consequentemente a gente vê na Bíblia, quando a gente reconhece a grandeza do Senhor, respeita a sua palavra, adora Ele dessa maneira, de todo o coração, a gente dá liberdade para o Senhor derramar essas grandezas na nossa vida, de nos engrandecer diante das pessoas, nos honrar, amém? Então o mais importante é reconhecer a grandeza do Senhor. A Bíblia diz através de Jesus Cristo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, busque a grandeza de Deus, e todas as outras coisas nos serão queridos, e vocês vão ser grandes também. Diga glória a Deus, irmãos. Livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 1. A gente vai, esses dias, falar um pouquinho sobre Daniel. Foi alguém que não cantou essa canção que a gente cantou, mas no coração dele existia essa confiança, que todos ali na Babilônia iriam ver a grandeza do Deus dele. Glória a Deus, irmãos. Daniel se separou, se consagrou, Deus o engrandeceu ali e usou-nos para abençoar os incrédulos e os crentes que estavam com ele. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida também. Nos usar para abençoar, seja quem for. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, do versículo 1 em diante, tá, pessoal? Quem encontrou, diga glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus, vamos ler? No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de quem? Do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Aqui a Bíblia começa a falar-nos a história de Daniel. Como é que Daniel foi parar na Babilônia? E a gente vemos aqui no início a importância de nós estarmos na presença de Deus. Os reis do passado, quando você lê na Bíblia, no livro dos reis ou de crônicas, a história dos reis de Israel, como aqui, ponha-se no lugar desses reis, porque eu e você fomos colocados como autoridades sobre reinos específicos. O casamento é um reino, a família em si é um reino, a nossa vida cristã, a nossa comunhão com Deus é um reino, nossa igreja, o nosso lugar na casa de Deus, um chamado que Deus nos confiou é um reino, pessoas que Deus colocou debaixo da nossa autoridade é um reino. Ah, mas eu não sou superior daquela pessoa que trabalha comigo. Mas você percebe que Deus colocou aquela pessoa no teu caminho para você testemunhar de Jesus para ela. Então é um reino que Deus te deu, aquele ambiente, aquela abertura que a pessoa te dá, ela te ouve. Ela não ouve outras pessoas, mas ouve você. Tá, irmãos? Deus nos deu reinos para governar, Deus nos deu pessoas para abençoar.
principalmente os da nossa casa, né? Estou mostrando aquilo que a Bíblia diz, né? É mais amplo o alcance do que a gente pode fazer para Deus cuidando de pessoas, mas principalmente os da nossa casa. Se nós não estivermos na presença de Deus, a gente corre o risco de fazermos o que o rei Joaquim acabou fazendo com o povo de Judá, né, melhor dizendo, nessa época. Daniel e os outros só foram pararmos na Babilônia como escravos porque Joaquim não estávamos em comunhão com Deus, como já estiveram tantos outros reis ligados com Deus que foram livres do ataque do inimigo. Foram avisados, né? Foram atentos, né? E souberam, né, como agir, como lutar. A Bíblia diz que Josafá, um outro rei de Judá, ele soube de 3 povos inimigos. Não era uma nação que se levantou contra ele, não. Eram 3 nações inimigas que vinham contra ele. E a Bíblia diz que ele temeu. A situação é séria, né? Naturalmente a gente teme, tem aquele receio, se preocupa. Só que a Bíblia diz que ele não ficou só com medo, ou por causa daquela ameaça ele se afastou de Deus, ou se voltou contra Deus, duvidou de Deus. Não. A Bíblia diz que Josafá temeu e pôs-se a buscar a presença de quem? De Deus. É o que a gente tem que fazer. É essa reação que a gente tem que ter. Temer é o natural. Buscar a Deus é ser espiritual. E eu tenho que ser espiritual. Diga glória a Deus, irmãos. Quando Josafá buscou, a gente sabe que a resposta de Deus foi: porque você me buscou, essa guerra não é mais sua, ela é minha. Só fique na posição que você está, e no nosso caso é na presença de Deus. Permaneça, persevere, continue buscando, e você vai ver a vitória que eu vou dar a vocês. Diga glória a Deus, irmãos. Joaquim não, irmãos. Joaquim dormiu na fé, dormiu na comunhão com Deus. A Bíblia diz que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, veio e sitiou. Ele foi se acampando ao redor, foi cercando Judá. Ele não reagiu, ele não se preparou. Eu tenho que ter olhos espirituais para perceber a aproximação, tanto do bem quanto do mal. Isso se chama prudência. A Bíblia fala que alguns não percebem o bem. A Bíblia diz que alguns são como a tamargueira do deserto, que não percebe quando vem o bem. A palavra está sendo pregada, foi falada a pessoa que no nome de Jesus ela pode entrar na presença de Deus e buscar a Deus e ter resposta, mas a pessoa é preguiçosa, ela não ora. Foi falado-nos a pessoa a importância da palavra de Deus, que as grandezas de Deus estão aqui na Bíblia, mas a pessoa não vem até a palavra. É falado para a pessoa que o guardar mágoa é uma vantagem que Satanás, 1 Coríntios 2, é uma vantagem que Satanás tem na vida de quem não perdoa, e a pessoa prefere ficarmos naquela teimosia, naquela arrogância, e o maligno tendo vantagem na sua vida, na sua casa. Eu não posso ser um rei displicente. A palavra vem para me levantar, eu tenho que pegar aquela palavra. Eu não posso ser alguém que não percebe que o mal está se aproximando, eu tenho que despertar. Eu ouvi um pastor uma vez dizendo, eu estava dirigindo, viajando para pregar numa outra cidade, isso foi em Minas, e ele falou assim, dirigindo o meu carro, de repente, um animal entrou na frente do meu carro, passou assim voando, era um bicho pequeno, uma ave, né, pequena, passou assim, bateu no para-brisa o bichinho. Ele ainda freou no susto, e quando ele viu, o bichinho tinha morrido. Continuou a viagem, limpou o para-brisa. Mais à frente, alguns quilômetros à frente, passou um animal, eu não lembro se era um cachorro, se era um animalzinho de pasto pequeno. Passou na frente, ele desviou, ainda bateu, o bichinho saiu meio que mancando. Nessa hora ele falou assim, andei mais um pouco, parei o carro à frente, desci, coloquei a mão no capô, falei, está repreendido esse espírito de morte, em nome de Jesus. Está repreendido. O demônio colocou lá um passarinho, para depois colocar um bichinho, para depois colocar uma pessoa, né? Ou destruir a própria vida dele. E ele repreendeu. Ah, mas isso é muito fanatismo, não é? Não. A pessoa tem que vigiar. A pessoa, às vezes, quando acontece com os outros, ele tem um olhar espiritual. Mas quando acontece na sua vida, ou se repete uma perda, a pessoa tende-nos a se aliviar. E ela não se julga retamente. A Bíblia diz, examine-se, pois o homem é a si mesmo. E se julgue conforme conhece a palavra. Porque até alguém que
autoridade sobre a sua vida, pode-nos, às vezes, não falar aquilo que você, na tua comunhão com Deus, sabe que precisa ser consertado. Diga glória a Deus, irmãos. Então Joaquim, longe de Deus, o inimigo cercou, irmãos, invadiu, pegou as coisas da casa de Deus e levou como se fosse um troféu. A gente não pode nos deixar o diabo fazer isso. As coisas que Deus nos deu, a nossa família, o nosso corpo, não são para ser um troféu nas mãos do nosso adversário. Quando eu abro a minha boca para proferir murmuração, palavrão, mentira, o rei, nos inimigo, ele está pegando-nos aquilo e apresentando como se fosse um troféu. É uma vitória para ele. Quando o meu coração, que a Bíblia diz que deve ser limpo, porque somente os limpos de coração vão ver o Senhor, tanto na eternidade, quando dobrar os joelhos e pedir uma resposta, quando o maligno vê o meu coração, consegue sujar o meu coração, ele está apresentando os utensílios da casa do Senhor como se fosse um troféu, no templo do Deus dele, da mágoa, do ressentimento. Não, o meu corpo é templo do Espírito Santo, diz a Bíblia. Diga glória a Deus, irmãos. A minha boca, diz a palavra do Senhor, tem que ser um manancial de vida e não de morte. Outro dia eu conversei com uma pessoa e falei, hoje em dia a gente tem que pregar sobre rede social, né? Eu falei, meu irmão, você é de Deus. O que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está o quê? Está cheio. Você expressa o que o seu coração está cheio. Eu falei para ele, olha, as suas postagens estão muito sujas. Tem palavrão, tem cunho sexual, tem maldade, tem morte, tem ameaça. Falei, é assim que está o teu coração? Você precisa se consertar, você precisa. Olha o testemunho que as pessoas têm dado. Não é assim? Olha o testemunho que a pessoa tem dado. Eu conversava com um pastor, com tristeza eu falei para ele assim, a igreja cresceu tanto. Eu lembro quando eu era criança, ia para a igreja, né? E tinha as pessoas que brincavam comigo, com meus irmãos, chamavam a gente de os Bíblia, né? Os Bíblia. Meu irmão até lembra uma situação, ele fala assim, o pessoal vê que a gente é criança, é da igreja desde criança, pensa que a gente era anormal. Aí ele fala assim, mal sabe eles que quando o senhor Aristides, que era um senhor que morava do lado da nossa casa, caminhoneiro, parava o caminhão lá, a gente subia no caminhão, o senhor Aristides vinha bravo, a gente saía correndo. Aí um desses dias, a gente se escondeu, não deu tempo de correr, o senhor Aristides apareceu, a gente estava correndo na carroceria do caminhão, ficava subindo, fugindo do cachorro lá. Aí a gente se escondeu, aí ele apareceu, era de noite, aí ele falou assim, quem é que está aí? Fazendo bagunça no meu caminhão. Aí a gente ficou quietinho. Aí meu irmão falou assim, escondido, a gente já parou, a gente não vai correr mais não, meu irmão mais velho. Aí ele reconheceu a voz e falou assim, poxa, até vocês, os bíbliapos. Meu irmão lembra essa história até hoje. Ele fala assim, ó, viu como é que o cristão ele é observado? Os outros garotos tudo bem, mas poxa, até os bíblias estão fazendo bagunça no meu caminho. A coisa está séria. Então desde pequenininho a gente aprendeu a importância do bom testemunho. Hoje em dia, isso não se perdeu não. Hoje em dia isso não se perdeu. Eu dei uma mensagem para um grupo de obreiros da nossa região e eu falei sobre essa questão. Eu falei assim, a Bíblia diz que a gente não tem que levar as nossas causas diante do mundo para ser julgado. E às vezes as pessoas fazem isso, entram lá na rede social, criam confusões, dão um péssimo testemunho, postam coisas questionando o próprio evangelho que segue, ou outro pastor que vê uma coisa esquisita, e a igreja, mas eu falei com o pastor, por isso que eu comentei com ele, eu falei assim, a igreja cresceu e está se destruindo por dentro, porque as pessoas de dentro mesmo estão se desentendendo, estão enviando o anti-evangelismo pelas redes sociais, nas conversas. A gente tem que sermos vigilantes, diga glória a Deus,
A gente não pode pegar os utensílios que Deus colocou na nossa mão, que são para a glória dele, e usar para o mal. Falei, meu irmão, as causas do povo de Deus, quem vai julgar a igreja são os santos do Senhor, diz a Bíblia. E Jesus estabeleceu como é que deve ser feito. A coisa geralmente vai ser resolvida entre uma pessoa e outra. Não tendo condição, tem a testemunha, né? Chama de testemunha, se não leva até a igreja. Mas a Bíblia diz-nos que não devemos levar as causas aos de fora. Você vê Jesus cuidando da família dele. Os fariseus cercaram e falaram assim: por que teus discípulos não lavam as mãos quando comem? Tem sujeira na vida deles, né? Tem uma falta de educação. E Jesus, que muitas vezes repreendeu seus discípulos, não abraçou os fariseus para ficar contra a família dele. Jesus falou assim: pior são vocês, que do lado de fora vocês lavam, mas o coração está o quê? Está sujo. Eu tenho que estar em comunhão com Deus, limpo, para poder cuidar dos meus, e jamais aceitarmos que o mundo venha me colocar contra aqueles que Deus me deu a cuidar. Diga graças a Deus, irmãos. Eu temos que reinar, não posso deixar abertura para o Nabucodonosor entrar ali, pegarmos aquilo que Deus me deu para a glória dele e usarmos para o mal. Mas foi o que aconteceu. Nessa leva, Nabucodonosor entrou ali, levou-nos eles como escrava, os nobres, levou-nos o material que era da casa de Deus, e assim Daniel foi levado para a Babilônia. Diz o versículo 3, e disse o rei a Aspenaz. E aqui eu vou fazer uma comparação entre servir a Deus, né? Servir o homem, tá? A gente vai observar aqui a boa visão que esse rei, que não era de Deus, ele tinha para o serviço dentro do templo. E como Deus nos muito mais merece, né, é digno do nosso bom serviço a Ele, da nossa dedicação, da nossa preparação para servir a Deus cada vez melhor. Diga glória a Deus, irmãos. A Bíblia diz aqui: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres. Olha o que esse rei ele mostra. Ele falou assim: olha, eu quero Aspenaz que você me traga, não são quaisquer pessoas, não. De todos esses que nós tomamos como escravos, eu quero que você separe aqueles dos filhos de Israel que são da linhagem real e dos nobres. E isso nos era um rei incrédulo. Isso era um rei, nos estava escravizando pessoas, mas ele tinha um propósito, ele queria trazer pessoas para prepará-las para estar diante dele. Ele queria fazer dessas pessoas, desses jovens, pessoas capacitadas para servi-lo, para serem braços no governo dele ali da Babilônia. Então ele falou, primeiramente tem que ser da linhagem real e dos nobres. Eu preciso ser assim diante de Deus. Eu não posso ser uma pessoa baixa, eu não posso ser uma pessoa suja, eu não posso ser uma pessoa violenta. A gente falou essa semana sobre Jacó, né? Quando Deus mudou, domingo passado eu citei um pouquinho, a Bíblia fala que quando Deus mudou o nome de Jacó, ele agarrado ali, né, com a presença de Deus, Jacó ouviu do Senhor o seguinte: seu nome não vai ser mais Jacó, seu nome vai ser Israel, porque como um príncipe, não é isso? Como um príncipe, você lutou com Deus, você lutou com os homens e prevaleceu, como um príncipe. Mas Jacó, ele foi aprendendo com o próprio Deus a lutar como um príncipe, porque no início da história dele, ele lutava com esperteza, ele lutava com a arma da mentira, ele lutou para conquistar, mancomunado com a mãe dele, para enganar o pai dele e o irmão, não foi isso? Com o passar do tempo, quando ele teve aquele encontro com o Senhor, e ele fez promessas a Deus, ele se aliançou com Deus, se tornou fiel a Deus, ali ele começou a aprender com o próprio Deus a lutar como um príncipe. Eu não tenho que me converter e me tornar apagado. Deus não quer tirar de mim a minha atitude. Deus não quer tirar de mim a iniciativa.
Deus, irmãos, Ele quer que eu seja assim, ousado, audacioso na fé, amém, irmãos? Firme nos meus compromissos, nas minhas convicções espirituais. Deus, irmãos, Ele não vai desrespeitar o que há de bom, o que Ele viu de bom e pode ser usado, irmãos, na obra dEle. Deus não vai. Eu não posso, irmãos, me converter e perdermos aquilo que Deus... eu era tão dedicado, quando eu era do mundo, para o pecado, para beber, tinha um compromisso, toda sexta-feira eu me reunia com o pessoal, e hoje, sendo de Deus, se eu puder justificar para me afastar de alguma coisa, algum compromisso, eu faço. Não, eu tenho que sermos envolvidos com o Senhor. Diga glória a Deus, irmãos. Porque você lutou como um príncipe, você não lutou, você não é brigão, você não é um contencioso, você não é alguém que arruma confusão. Não, você luta como um príncipe. Você é um nobre do Senhor. Diga glória a Deus, irmãos. O diabo quer levar você para gritaria, para discussão, para impaciência, mas você procura sempre se encher dos frutos do Espírito Santo. A Bíblia diz, dos nobres, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse o que, irmãos? Defeito algum. Pastor, mas isso é difícil. Não ter defeito algum. Como é que eu vou ser um jovem que não tem defeito algum? A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho? E o mesmo versículo dá a resposta, porque a Bíblia não deixa ninguém confuso. Observando o seu caminho de acordo com a palavra de Deus. É a única maneira, irmãos, da gente santificar o nosso caminho, andar corretamente, purificar o nosso caminho. Ninguém se torna perfeito, santo, né, irmãos? Num passe, num piscar de olhos, num estalo de dedo, não. Mas eu posso começar a me santificar agora. Diga glória a Deus, irmãos. Ao ouvir a palavra de Deus, jovens que não houvesse defeito algum. Aquele, quando Deus fala, se quebranta diante de Deus. Quando Deus diz vai, ele vai. Amém, irmãos? Não tem defeito, ele procura ser irrepreensível. A Bíblia diz que eram esses que o rei queria que estivesse diante dele. Formosos de quê, irmãos? De aparência. E instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver aonde, irmãos? No palácio do rei. Essas eram as exigências do rei, Nabucodonosor, babilônico, com suas crenças, né, com seus deuses, com seus cercados por seus magos, seus adivinhadores, seus feiticeiros lá. Ele nos exigimos excelência ali diante dele. Nós temos o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Diga glória a Deus, irmãos. Por mais que eu cresça, eu sempre vou estar debaixo, e graças a Deus por isso, da autoridade desse Deus Todo-Poderoso. E eu não posso me apresentar de uma maneira inferior, que foram apresentados pessoas, ou se apresentaram a esse rei que nem conhecia a Deus. Senhor Deus, eu quero ser conhecido como aquele que é da linhagem dos nobres. Eu quero que alguém reconheça em mim, esse é um verdadeiro filho de Deus. É uma pessoa que teme ao Senhor, que tem compromisso com o Pai dele que está no céu. Senhor Deus, eu quero ser esse que não tem defeito algum. Tem coisas que a gente não sabe. A gente pede a Deus, igual Davi no Salmo 19. Deus, arranca de mim o que me é oculto. E eu fico em paz, eu não tenho que ficar perturbado com isso. Deus, o que eu não sei, o Senhor arranca. Mas no mesmo Salmo 19, Davi ele fala, mas da soberba, do orgulho, livra o teu servo. Ou seja, a gente acaba de orar pedindo a Deus que tire de nós aquilo que a gente não sabe. Não fique preso a isso. Você já colocou na mão de Deus? Você não sabe, o que Deus sabe, ele arranca. Mas eu tenho que me preocupar mais com aquilo que eu sei que existe. Davi reconheceu, era o orgulho, era a soberba, talvez pelos elogios que desde pequeno ele ouvia, né? Davi feriu 10 milhares, Saul só milhares, então ele procurava nos guardar o coração dele da soberba. Você é melhor que os outros, você não precisa, você já fez muito, então
se auto-engrandecer. Tem gente que não é a soberba, né? Tem gente que não é a soberba. Tem gente que peca até por não acreditar na obra que Deus fez na sua vida, na capacidade que tem em Jesus para ser mais ousado, né? Então a iniquidade de cada um, a luta de cada um é algo diferente, mas cada um de nós tem que ser sincero. Deus, no que eu não sei, arranca de mim, mas não fica preso a isso. Colocou na mão de Deus, fica em paz. Não foi sincera a tua oração? Não fica, eu não sei se é por causa daquilo que eu não sei. Não, você não falou com Deus? Descansa no Senhor, espera nele, amém? A gente tem que investir naquilo que a gente sabe. Jovem que não tenha defeito algum, pessoas que não tenham defeito algum, Deus, me santifica. Sozinho eu não vou conseguir, mas eu peço ao Senhor, age com a tua palavra, me dá entendimento. Deus, me corrija, me direcione. Espírito Santo, não deixe eu ficar olhando as coisas como se estivesse tudo bem. Se eu preciso mudar na minha atitude, Espírito Santo, faz eu sentir aquela tristeza que gera arrependimento, porque a Bíblia diz que essa vem do Senhor. Eu quero me derramar diante do Senhor e me levantar sem nada que me acuse, sem nada que fique acobertado. Não, eu quero, Senhor, prosperar no meu caminho. Tua palavra diz que quem encobre a transgressão não prospera. Mas eu confesso diante do Senhor, porque eu quero ser diante do Senhor mais do que aqueles que eram exigidos estar diante de Nabucodonosor, porque o Senhor é um rei muito maior. Diga glória a Deus, irmãos. O Senhor não me escravizou, não. O Senhor me abraçou, o Senhor me livrou de um reino de trevas que eu vivia. Nabucodonosor tirou eles do lar deles. O Senhor não. O Senhor me trouxe para o lugar que eu devo estar, que é o melhor lugar para mim. Então eu quero ser esse jovem, esse servo, sem defeito. Como diz aqui no final do versículo 4, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei. Eu tenho que ter essa. Deus, me dá essa habilidade, Pai. Eu não quero chegar na tua casa e não saber o que é conveniente a ser falado. Senhor Jesus, o Senhor disse que o Espírito Santo me daria, Jesus falou isso, o que seria conveniente a ser falado tanto no templo quanto fora dele. Deus, eu não quero ser surpreendido saindo tolices da minha boca, eu não quero ser surpreendido em um engano, em uma palavra que vai contra a tua palavra, Deus. Senhor Deus, eu quero ter, Senhor, essa habilidade para andar na tua presença. Eu quero ser dirigido pelo teu Espírito Santo. Eu não quero sentir a tua presença só em determinados momentos. Eu quero ser dirigido constantemente pelo Senhor. Eu quero ter habilidade para estar na tua casa. Como pastor, eu quero ter habilidade, Senhor, para estar na tua casa. Dar valor à sua palavra, buscar sempre a direção do Senhor. Deus, me dá uma inspiração nova de palavras que eu já conheço. Senhor, Deus, me dá, Senhor, cada vez mais direção. Deus, me manda aí, me traga para a tua presença. Me dê, Deus, missões, me dá direcionamento. Como obreiro, a mesma coisa. Senhor, como membro do corpo de Cristo, me dá, Senhor, essa habilidade para estar dentro da tua casa. Atento às necessidades da igreja, do povo do Senhor, Senhor, da minha família. Deus, me dá essa habilidade para que eu possa viver na presença do Senhor. Diga glória a Deus, irmãos. Tudo que você pedir a Deus de sabedoria que você precisa, Ele vai te dar. Está na Bíblia. Glória a Deus, irmãos. Ele não nega a ninguém. Então a Bíblia diz aqui, irmãos, versículo 5. Melhor, finalzinho do versículo 4. A fim de que fossem ensinados em quê, irmãos? Nas letras e na língua dos caldeus. Sabe o que é essa parte que me lembrou? Lá, irmãos, em Timóteo, que a Bíblia diz: procura apresentar-se a Deus como um obreiro que aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja, de que maneira, irmãos? Que maneja bem a palavra da verdade. Quem está com a Bíblia aí, diga glória a Deus. A gente precisa manejar bem a palavra da verdade, não só por ter contato com a Bíblia, né? Hoje já conhecer Gênesis, abre lá em Salmo, eu abro em Salmo, sei o capítulo, versículo, consigo guardar a referência de alguns
algumas passagens bíblicas. Não só isso. Manejar bem a palavra da verdade é sabermos tirá-la daqui para aplicarmos na nossa vida, nas nossas atitudes. Diga graças a Deus. É dar liberdade ao Espírito Santo de fazer essa palavra que a gente procurou antes, ela brotar-nos nos momentos de necessidade. Na hora que o maligno quer que a gente fique irado, na hora que o maligno quer que a gente fale o que não deve, na hora que vem o desânimo, né, para nos abater, manejar bem, saber usar, saber a maneira certa de usar, porque alguém pode até nos pegar a palavra para ferir o próximo, e não fere o diabo, que é o real adversário. Eu tenho que sabermos manejarmos a palavra da verdade. Eu tenho que ser alguém aprovado. Que foi aprovado é aquele que foi provado e foi aprovado. Diga glória a Deus. E eu preciso ser esse que maneja bem. Era exigido, olha, eu quero aqueles que estejam aqui, da linhagem dos nobres, e que eles sejam ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O Senhor quer que nós estejamos ensinados na letra e na língua do Senhor, da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Não na linguagem do mundo, não, na linguagem do Senhor. A Bíblia diz aqui no versículo 5: e o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por quanto tempo? Por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Então seriam 3 anos aprendendo os costumes, aprendendo-nos a se alimentar igual ao rei da Babilônia, durante 3 anos. Aí, no final de 3 anos, eles seriam apresentados diante do rei. Depois de 3 anos, para ver se eles teriam condições de estar diante do rei. Quem aqui já tem 3 anos de convertido ou mais? Opa, turma, tem veterano aqui? 3 anos. Todos nós aqui podemos, como eu sempre, quando pego o tempo da Bíblia, quem me conhece sabe que eu faço muito essa comparação. 3 anos. 3 anos para trás, então. Vamos contar 3 anos nossos, de lá até agora. Vamos refletir sobre o nosso crescimento espiritual. Pensa aí um pouquinho. Todos nós, 3 anos até hoje. Essa mesma data, 3 anos atrás. Né? Que legal, né? Outros falam assim, nem tanto, pastor. Eu já fui melhor. 3 anos. A Bíblia diz no início que era o 3º ano do reinado de Joaquim, quando foi invadido e perdeu tudo. Perdeu tudo. Outros reis da Bíblia, Ezequias, né? Ezequias começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos. Joaquim no 3º ano, ele estava, vou reinar igual a Ezequias, 30, será? Até um pouquinho mais. 3º ano ele não vigiou e perdeu. 3 anos, alguém aqui pensa e fala assim, poxa, pastor, eu só tenho crescido. Eu nem era cristão. Pastor, 3 anos atrás, estava envolvido com pecado, uma sujeirada. E graças a Deus, 3 anos para cá, Deus me tomou de um jeito, uns estão fazendo até a obra de Deus. Pastor, eu mudei muito, como um irmãozinho falou para mim, pastor, o senhor me conhece aqui hoje, mas eu era uma pessoa ruim. É mesmo? Você é tão pacato, tão quieto, tão tranquilo. Pessoa tão amorosa. Mas era uma pessoa ruim, não tinha escrúpulo não, para passar alguém para trás e para assumir uma posição. Pois é, Deus me transformou. Glória a Deus. 3 anos. Durante 3 anos eles seriam ensinados. Nós não estamos sendo ensinados para um dia estarmos diante do Senhor. Para um dia estarmos diante do Rei dos Reis. Amém? Ele quer ver se nós nos alimentamos da maneira que Ele se alimenta, da palavra que Ele tem nos dado. Ele quer ver se nós aprendemos a falar da linguagem dEle.
durante 3 anos. A gente tem mais tempo do que eles, né? Temos tido. Alguns, às vezes, se deitam nesse pensamento e, às vezes, não tem tanto tempo. A Bíblia diz-nos que a eles foi dado-nos isso. E entre eles se achavam dos filhos de Judá. Quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael o de Mesaque e Azarias o de Abednego. E a gente sabe que apesar de terem tido lá na Babilônia o nome mudado, eles não mudaram a sua aliança com Deus. Diga glória a Deus. Irmãos. Você sai daqui, irmãos, você vai para a sua casa. Você vai visitar alguém, ou alguém te visita, e você não é chamado por irmão Roberto, ou irmã Rita, né? Não é Ritinha, né? É o Beto, né? Ou no trabalho, tem um número, tem uma patente, não sei. Mas, não é porque você não está aqui que você vai se contaminar. Diga glória a Deus, irmãos. Não é, irmãos, porque aconteceu de tirarem você de Judá e te transferirem para a Babilônia, que você vai chutar o balde e vai falar assim, agora viu o que aconteceu? Não adiantou nada, faço as coisas tudo certinho e deu tudo errado. Irmão, Deus sabe todas as coisas. Olha o livramento de Deus. Diga glória a Deus, irmãos. A gente não sabe o tamanho, quer dizer, a gente sabe, né? A gente sabe o tamanho, né, da obra que o maligno queria fazer, que é matar, roubar e destruir. E Deus nos dirigiu a gente. Todo mundo que está aqui está ouvindo essa palavra. Deus nos livrou. Deus nos resgatou. Deus nos deu direção para que a gente estivesse aqui ouvindo isso. E reconhecesse que maior é Ele. Diga glória a Deus. Irmãos. A Bíblia diz-nos aqui. Mudaram os nomes deles. Mas a gente sabe, vamos continuar, não hoje, mas no próximo domingo, eles não mudaram o seu comportamento. Continuaram sendo pessoas de Deus. Diga glória a Deus, irmãos. Então, como foi falado, seja um rei, irmãos, vigilante. Não seja alguém sem comunhão com o Senhor, que abre-nos espaço para o Nabucodonosor espiritual, que é o diabo, entrar, destruirmos o reino que Deus colocou na sua mão, não. E para andarmos na presença do rei, o nosso rei é muito maior, irmãos, infinitamente maior. É até um desrespeito tentar compará-lo com Nabucodonosor. Se Nabucodonosor tínhamos tantas regras, e a gente vê, não era errado ele exigir isso, né? Ele queria o melhor, né, para estar perto dele. Muito mais merece o Senhor. Eu não posso me colocar diante do Senhor de qualquer maneira. Eu tenho que ser como aqueles jovens, aqueles 4 ali, que a gente conhece, a maioria que conhece a história deles, que mesmo indo para lá, um outro lugar, e tendo o seu nome mudado, eles continuaram diante de Deus sendo a mesma pessoa. Diga glória a Deus, irmãos. Não passaram ali a ser dirigidos pela mágoa, pelo rancor, pela murmuração, pela tristeza, pela vingança, pelo esfriamento espiritual, nada disso. Eles continuaram confiando em Deus, e Deus teve liberdade, irmãos, para pegá-los ali naquele lugar, irmãos, que parecia que estava tudo acabado, e Deus fez grandezas na vida deles também. Diga graças a Deus, irmãos. Você crê que Deus pode fazer isso na sua vida também? Diga, eu creio. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar.